Está começando mais um podcast Fala Pri, o podcast do autoconhecimento, do empoderamento, da energia, da clareza, da visão, gente, do destravar. Então se prepara que o podcast de hoje está incrível, porque hoje eu vou falar de experiência, é isso mesmo. Vou falar um pouquinho da minha experiência como treinadora no evento PMVC, Potencializando a Mulher em Você. Muitas pessoas me perguntaram, Pri, como você está se sentindo depois do PMVC? Então, resolvi gravar esse podcast exclusivamente para falar do meu lado, da minha visão, das minhas percepções, dos meus bastidores no evento PMVC, que aconteceu agora, no mês de junho, nos dias 16, 17, 18 de junho. E foi espetacular, mas eu quero falar daqui a pouquinho sobre isso com você. Mas se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. O nosso podcast Fala Pri, ele já passou de 40 episódios. Ou seja, daqui a pouquinho a gente completa 52 semanas de podcast. Eu sou muito feliz por fazer parte aí da vida de vocês todas as semanas, trazendo convidados incríveis, trazendo temas incríveis e passando um pouquinho do meu conhecimento. Eu falo que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer dentro da minha empresa, é o podcast, que é o momento que eu estou aqui com você, é o momento que eu compartilho com você um pouquinho dos bastidores, trago inspiração, trago superação e trago, com certeza, muita energia, para que você possa acreditar que você pode ser, fazer e ter o que você quiser na vida, né? Então, se você não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou Priscila Guscuma, eu sou filha, eu sou a esposa do Renato, eu sou a mãe da Serena e sou a mãe também do meu segundo bebezinho que tá chegando. Gente, tá chegando meu segundo bebezinho aí e daqui a pouquinho a gente vai saber se vai ser um menino, uma menina, mas fica acompanhando aí. Minha principal rede social hoje é o Instagram, né? Então ali eu falo um pouquinho do meu dia a dia, dos meus bastidores, um pouquinho do meu trabalho. Então se você não me segue, já me segue lá. E se você é novo aqui nesse canal também, já aproveita, se inscreva, já ativa as notificações para que você possa toda semana, toda segunda-feira, receber um novo podcast aí para você, tá bom? Bora lá, gente? Bora falar de PMVC? Antes de começar a falar como foi o evento 2023, eu quero falar um pouquinho de como nasceu o PMVC. Então, vocês que me acompanham um pouco mais de tempo aqui, sabem que o ano passado, o ano de 2022, eu comecei a direcionar um dos pilares da minha empresa para trabalhar com mulheres. Então, a minha empresa, efetivamente, ela nasceu em 2018, mas eu já atuava dentro do business coach, dentro do coach de negócios, desde 2016. Em 2018, eu fundei o Instituto Guscuma. E sempre foi o nosso foco ali, trabalhar empresários, trabalhar equipes de liderança, equipes de vendas, e eu sou apaixonada pelo mundo corporativo. Eu falo corporativo, ele vibra na minha veia. É algo inexplicável, assim, o amor que eu tenho pelo corporativo, por estruturar empresas, por fazer aquele dono, aquela dona de empresa ter uma visão diferenciada do negócio deles. E depois que eu me tornei mãe, a Serena nasceu em 2021, o meu mundo começou a mudar, né? Eu falo que a maternidade, ela traz uma nova identidade para a mulher. E no começo de 2022, a Serena não tinha nenhum ano ainda, eu comecei a ter um certo vazio e um conflito interno comigo mesma, né? E muitas vezes, quando eu estava trabalhando, a minha empresa, ela estava num dos melhores momentos, a gente tinha grandes contratos, grandes clientes, um bom faturamento que a gente não tinha alcançado desde 2018, a gente estava naquele momento no auge. E quando eu estava na minha empresa, trabalhando, atendendo os meus clientes, eu sentia muita culpa por não estar com a minha filha. E aí, quando eu estava com a minha filha, eu sentia muita culpa de não estar trabalhando. E foram alguns meses aí, 2, 3 meses, que eu praticamente estava entrando no burnout mesmo, de cansaço, de esgotamento mental, de esgotamento emocional, de esgotamento físico mesmo. A minha filha não dormia à noite, então eu também não dormia. E de manhã eu tinha que acordar, tinha que fazer o que tinha que ser feito. E eu fiquei muito me questionando, sabe? Sobre várias coisas que eu tinha construído ao longo de tantos anos. Eu comecei a me questionar se valia a pena mesmo. E eu comecei a ter um grande vazio em relação a isso. Mas eu sempre falo que Deus direciona as pessoas certas, as oportunidades certas para nos dar clareza, né?
E na época estava acontecendo muita coisa bacana. Uma das coisas, era um grande sonho meu, ter um quadro numa TV. E na época eu estava com um quadro na TV Novo Tempo, falando sobre produtividade. Tudo fluindo, sabe quando tu olha pra tua vida e fala, cara, tudo que eu sempre sonhei tá acontecendo, mas você não sente aquela felicidade em torno daquilo? Era assim que eu estava me sentindo. E aí eu comecei a me questionar do seguinte, poxa vida, se eu que já passei por tantas formações, né? Então, se você um dia tiver a oportunidade de ler uma bio minha, você vai ver tantas e tantas formações que eu já passei, sabe? De autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de formações técnicas e acadêmicas mesmo. E se eu que tinha todo esse preparo mental, assim, sabe? De conteúdo, de tudo que eu passei. E eu estava naquela situação, eu comecei a imaginar. E as mulheres que não têm esse preparo que eu tive? E as mulheres que não passaram pelas experiências que eu passei? Como que elas lidam com isso? Como elas lidam com a maternidade? Como que elas lidam com a carreira, com o trabalho? Como que elas lidam com o casamento? Como que elas lidam com os diversos papéis que ela tem que assumir? E na mesma época, foi mais ou menos em maio de 2022, eu fui convidada para fazer uma palestra numa rodada de negócios que só era para mulheres. Só mulheres iam participar dessa rodada de negócios. E eu fui convidada para palestrar, para abrir o evento. E é uma das coisas que eu faço com muita frequência. Eu abro vários eventos, eu palestro para muitas convenções, para empresas e tudo mais. Mas eu senti que não seria mais uma, sabe? Mais um evento que eu vou lá e vou fazer. Não. E eu me lembro que eu terminei a gravação do quadro da TV Novo Tempo na parte da manhã. E aí eu fui almoçar com uma assistente minha. E aí eu falei para ela, o que eu vou falar na palestra hoje? E ela disse, como assim? Você não sabe? Não, eu sou dessas, né? Eu gosto de sentir o público, eu gosto de sentir a energia para fazer as coisas fluírem. E aí eu cheguei um pouco mais cedo, almoçamos, aí eu cheguei mais cedo no evento. Então, era 1h30 antes, mais ou menos, de começar o evento. E aí eu comecei a ver aquelas mulheres, né? Uma falando no celular, faz isso, dando direcionamento pro filho, faz aquilo. As outras montando estandes, a outra descarregando o carro e aquilo. E eu fiquei de longe só observando. E aí me veio assim um insight muito grande, sabe? Chamado a Síndrome da Mulher Maravilha. E era exatamente aquilo que eu estava vivendo naquele momento. Eu queria ser perfeita em tudo. Eu queria dar conta de tudo. Eu não sabia pedir ajuda. Eu queria continuar tendo o mesmo padrão de quando eu não tinha filha. Então, eu dou conta, eu faço, eu aconteço, eu sou independente e tudo isso. E naquele momento, a única palavra que me vinha era a Síndrome da Mulher Maravilha. E aí, eu peguei e fiquei me conectando com aquelas mulheres, observando. E peguei o meu celular e comecei a marcar alguns tópicos que estavam relacionados ao Síndrome da Mulher Maravilha. E aí chegou a hora da minha palestra, o organizador do evento me chamou no palco e eu subi na palestra. E eu fiz algumas perguntas para aquelas mulheres, tinham mais ou menos 100 e pouquinhas mulheres ali, todas sentadas em mesas redondas, com média de 10 pessoas, 10 mulheres em cada mesa. E aí eu comecei a palestra fazendo algumas perguntas que eu vou fazer para você agora, que está me ouvindo. E as perguntas eram as seguintes. Quantas de vocês aqui se sentem sobrecarregadas e cansadas no final do dia? Quantas de vocês chegam no final do dia e sentem culpa por não terem feito o que gostariam de fazer? De ter a sensação que o dia passou voando e você não fez o que tinha que ser feito? Quantas de vocês aqui sentem culpa quando estão trabalhando de não ter mais tempo com a família? Quantas de vocês, quando estão com a família, sentem culpa de não ter terminado o trabalho? Quantas de vocês aqui o próprio corpo já está gritando, dizendo que algo não está bom? O corpo somatiza. Então, muitas vezes, o excesso de dor de cabeça, as dores nas costas, no estômago, a insônia, a compulsão alimentar ou a falta de apetite são sintomas que algo não está bem com você. E aí eu comecei a palestra falando sobre isso, fazendo essas perguntas de conexão. E
E eu comecei a falar para aquelas mulheres, tá tudo bem não dar conta de tudo. Tá tudo bem não ser perfeita em tudo. Tá tudo bem dizer não em alguns momentos. Aí eu terminei a palestra durou de 15 a 20 minutinhos, mas foi o suficiente para eu me conectar com aquelas mulheres e para que eu entendesse que existia algo diferente em mim, que eu não sabia o que era. E eu desci do palco, começou a rodada de negócios, eu sentei em uma das mesas e cada mulher que passava naquela mesa dizia: você falou comigo. Aquilo que você falou é para mim. E eu preciso aprender a olhar mais para mim. Eu preciso estar bem para que eu esteja bem para as outras pessoas. Eu só posso dar, e eu falei muito disso, eu só posso dar para o outro aquilo que eu tenho. Então não adianta eu querer fazer tudo pelo meu marido, tudo pela minha filha, se eu não estou bem comigo mesma. Então eu sou a minha maior prioridade. Eu preciso cuidar do meu bem-estar. Eu preciso cuidar da minha mente. Eu preciso cuidar da minha saúde emocional. Eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso ter momentos do dia, momentos da semana, para que eu esteja comigo mesma. E eu fui falando com aquelas mulheres. E no final, assim, algumas falaram assim: você tem algo só para mulheres? Que trabalha mulheres? E eu falei assim: não. Mas aí eu falei para minha assistente, falei assim: cara, a gente não tem, mas a gente vai criar. E naquele dia, depois de toda essa experiência, nasceu minha primeira mentoria para mulheres, chamada Mulheres em Ação, que era o nome do evento. O nome do evento era Mulheres em Ação. Então, foi tanta conexão que eu falei assim: eu vou criar uma mentoria chamada Mulheres em Ação. Criamos a mentoria Mulheres em Ação. A primeira turma começou em junho de 2022. E foi lindo, assim. Nós começamos ali com 8 mulheres. Foi um convite muito individual que eu fiz para mulheres que eu via que poderiam ser beneficiadas e construir grandes resultados através daquele método que eu já sabia. Só que eu precisava replicar aquilo. E foi um processo lindo, porque eu construí essa metodologia com elas, a gente foi ajustando, foi alinhando, e ver o resultado daquelas mulheres foi incrível. E uma das coisas que eu sempre falo, né, para as minhas mentoradas: a nossa maior dor pode ser a maior cura, não só nossa, mas também de todas as pessoas que se conectam com ela. E foi o que aconteceu comigo. Aquela dor, aquele vazio que eu estava sentindo, foi a melhor coisa que poderia me acontecer. Pois ele me fez olhar um novo, pois ele me fez ter sede de buscar o algo novo. E ali estávamos em junho, julho, agosto ali com aquela mentoria fluindo. Em agosto já estava quase finalizando a mentoria. E no comecinho de agosto já veio mais uma sensação, né, de poxa vida. Quantas e quantas mulheres não poderiam ter acesso a isso? Como que eu impacto mais mulheres? Talvez uma mulher não está pronta ainda para entrar direto numa mentoria porque ela tem que resolver outras coisas, porque ela tem que ter outros momentos de clareza, de consciência, para que ela se prepare e fale: poxa, esse é o caminho. E aí eu comecei a me perguntar, comecei a me conectar com Deus. E eu falo muito com Deus, né? Quando eu não tenho as respostas, e eu falo: Deus, e aí? Me ajuda, me direciona, me dá clareza. E aí, como que eu posso acessar mais mulheres? Como que eu posso passar de uma forma mais resumida, mas mais impactante, o que a gente vive no Mulheres em Ação, para outras mulheres se despertarem? E aí começou a vir muito claro, evento presencial. E assim, a gente tinha acabado de sair de uma pandemia. Tinha 2 anos que eu não fazia um evento presencial. Meu último evento presencial, ele aconteceu em fevereiro de 2020. Fevereiro de 2020 foi meu último evento presencial. Depois veio a pandemia, a gente só fazia os corporativos, mas evento aberto não tinha feito. E foi em fevereiro, fiz 2 últimos eventos. Foi um no Espírito Santo e um em São Paulo. No treinamento Ressignificar. E aí eu falei assim: cara, eu não quero voltar presencial. E assim, gente, foi incrível. Porque quando tem que ser, E tudo foi direcionando para aquele evento acontecer. E aí eu falei assim: ok, como seria então? Então seria um treinamento para mulheres, um treinamento de 2 dias, sábado e domingo.
E aí eu comecei a estruturar, sabe? A minha mente funciona muito bem para a criação de métodos, de encaixe, de gerar experiência e tudo mais. Eu comecei a estruturar. Então, o evento já existia na minha cabeça. Seria um evento de 2 dias para mulheres. E esse evento ele tinha um propósito de trazer consciência, clareza e direcionamento para elas entrarem em ação. 3 principais pilares. Esse evento ele tinha como objetivo. E o método pronto, o evento pronto na minha cabeça, as dinâmicas prontas, só que não tinha um nome, né? E eu me lembro que aí estava assim, diariamente conversando com o meu time, com a minha equipe, sobre o treinamento, como que a gente ia fazer. E o nome, Pri? E o nome? E o nome? Eu falei, gente, eu não sei o nome. E eu me lembro que eu tava com a mochila, assim, com o notebook, tudo certinho nas costas, para sair, para fazer um atendimento corporativo. E aí a pessoa que fazia parte de sites e tudo mais, precisava lançar o site, porque a gente precisava começar a divulgar o evento, né? Pri, eu preciso do nome. E na hora, me veio PMVC. Foi muito na hora. Eu nunca vou esquecer essa cena. Eu tava na porta do escritório para sair. Eu falei, PMVC. A PM o quê? PMVC. Potencializando a mulher em você. A gente vai resumir. PMVC. Para ficar simples, para ficar fácil das pessoas lembrarem. PMVC, potencializando a mulher em você. Foi então, gente, que em agosto nasceu o nome, nasceu o treinamento PMVC. E nós trabalhamos esse evento em 1 mês. E ele aconteceu em setembro. Foi dia 21 e 22 de setembro de 2022. E assim, 1 mês para produzir um evento, quem faz evento presencial sabe que isso é loucura, né? Isso é coisa de gente doida mesmo. Então ele tinha tudo para não dar certo. Mas ele deu muito certo. Então, no primeiro evento, nós tínhamos ali em média 100 mulheres. Foi incrível, incrível tudo o que aconteceu ali. Muitas mulheres foram despertadas. Até hoje eu ouço muitos depoimentos, inclusive você que está ouvindo o podcast aqui, se você for lá no meu Instagram, tem mais de 15 lives de mulheres que passaram pelo treinamento 2022, de transformação, assim, surreal, gente, surreal. Mulheres que se livraram de relacionamentos abusivos, mulheres que aumentaram a renda 10 vezes mais. Tivemos a história da Thaís, gente, na época, ela fazia quimioterapia, porque ela estava com leucemia e ela é linda, assim, a live dela. É uma das lives mais visualizadas. E ela falando assim, Pri, aquele dia eu aprendi a ter, no PMVC 2022, eu aprendi a ter gratidão. Então, eu comecei a chegar diferente nas sessões de quimioterapia. Eu chegava com uma energia positiva e eu falava para as enfermeiras, vai, bota a cura aqui no meu braço. E aí ela foi também no PMVC 2023 e deu depoimento lá, gente. Ela melhorou drasticamente o processo de tratamento dela. Ela ainda faz tratamento, mas não faz mais a químio, faz outro tipo de tratamento. E são histórias assim tão, sabe, que você olha e fala assim, meu Deus, valeu a pena. Então foi assim que nasceu o PMVC 2022, foi assim que ele aconteceu. E aí a gente já pensando como que vai ser o do próximo ano. Porque eu comecei a pensar o seguinte, o PMVC, ele é um evento que vai acontecer 1 vez por ano. Porque ele sempre vai potencializar a nova versão dessa mulher. Então a mulher que eu, Priscila, era o ano passado, é diferente da Priscila que eu sou esse ano. Então ele vai potencializar sempre a nossa nova versão. Então ele é um evento que acontece 1 vez por ano, onde aquela mulher vai se comprometer com ela mesma durante 3 dias, para ela olhar para ela, para a vida dela, para a carreira dela, para os vários papéis que ela tem na vida dela, para que ela possa se potencializar e ter clareza e consciência da mulher do futuro que ela vai se tornar. E aí aconteceu agora, em junho de 2023, o PMVC 2023. E mais uma vez foi algo sobrenatural. Então, esse ano a gente fez vários ajustes no programa do PMVC. Então, ele passou a ser um evento de 3 dias, sexta, sábado e domingo. Porque o primeiro dia é mais aquelas coisas de credenciamento, aquelas coisas de preenchimento de ficha, mais aquela questão de sintonizar as pessoas no evento. E aí, no sábado e domingo, foi a grande entrega de conteúdo. E falando um pouquinho, né, vocês que acompanharam aí nas redes sociais, você que não acompanhou, vai lá, tem muita foto, muito
muito vídeo, muita imagem lá, você vai acompanhar o que foi a energia. E aí eu quero falar um pouquinho dos bastidores para vocês, tá bom? Sempre quando a gente se propõe a fazer algo grandioso, nós vamos ser testados para validar se é isso mesmo que a gente quer. Então, durante vários momentos do PMVC, tivemos vários desafios, sabe? E muitas pessoas não só olham para o palco, não olham para os bastidores. E a cada desafio que acontecia, né, eu só pensava o seguinte: as pessoas certas vão estar lá. Porque eu acredito que Deus conecta propósitos. Então imagine que, sei lá, 5.000 pessoas recebem um convite para estar num evento como esse. 20% aceita, 10% aceita esse convite. Não é para todo mundo, gente. É para quem quer. Então, quem estava lá no PMVC, depois já comenta aqui como foi para você estar lá no PMVC. Eu falo que é algo muito inacreditável. Então, lá dentro desse evento, nós tivemos muitas conexões de histórias que nos fazem refletir sobre os vários aspectos da vida. Então, cada PMVC é muito único. E nesse PMVC começou a se desenhar algo muito, muito inédito, que nunca tinha acontecido. E eu começo muito a juntar as peças e me perguntar: Deus, por que isso? Qual é a mensagem por trás disso? Eu vou falar uma dessas coisas para vocês aqui. Nós tivemos, já no primeiro dia do evento, 2 mulheres com bebês. Um bebê tinha 4 meses e o outro bebê tinha 2 meses, né? Acho que 4, 5 meses um bebê, o outro tinha 2 meses. E já tinha tido eventos que as mulheres iam grávidas, que as mulheres iam com filho, mas não dessa forma que eu vou falar para vocês. Então, isso foi na sexta-feira. 2 bebês. No sábado, 4 bebês. 4 bebezinhos. E no sábado também eu anunciei no evento que eu estava grávida do meu segundo bebê. E aí, tudo bem. Treinamento fluindo. No domingo, né, quando as pessoas já estão ali na questão mais abertas para essa transformação, dessa cura, dessa limpeza, dessa consciência, dessa clareza, nós começamos a receber no evento depoimentos de mulheres que perderam filhos, mulheres que perderam gestações, e foi uma atrás da outra. E eu fiquei me perguntando, eu fui embora, acabou o evento e tudo mais, e eu com aquele negócio assim, qual é a mensagem? E aí, na segunda-feira à noite, eu estava sentada no sofá com o Renato, com a Serena, e eu me perguntando qual é a mensagem por trás disso. E veio muito nítido para mim. Mulheres, olhem pelos seus filhos. Quantas e quantas mães não estão sendo mães? Quantas e quantas mães vêm com aquele discurso: eu sou a melhor amiga do meu filho, da minha filha. Não. Você é a mãe. Amigos os nossos filhos vão ter muitos ao longo da vida. Mas o nosso papel de mãe, que é direcionar, corrigir quando necessário, amar incondicionalmente, apoiar, né? Também ali cortar um pouquinho das asas deles, esse é o nosso papel como mãe. Quantas e quantas mães estão desconectadas dos seus filhos? Acreditam que a melhor maneira de criar bem os filhos é suprindo de um monte de coisas materiais. Não é. O mais importante para os nossos filhos é se sentirem vistos, se sentirem amados, se sentirem pertencentes à nossa vida. E veio muito nítido isso para mim, depois eu compartilhei no grupo das participantes do treinamento PMVC. Falei: mulheres, a mensagem é: olhem pelos seus filhos. E quantos depoimentos vieram depois dessa minha fala, de mulheres falando que começou a olhar diferente quando o filho faz uma birra, quando o filho está chorando, de chegar no filho, na filha, e falar assim: filho, o que está acontecendo? Vem aqui, dá um abraço na mãe. Mas muitas vezes a mulher está tão machucada com ela mesma, ela está tão frustrada com ela mesma,
Os nossos filhos, eles pegam essa nossa energia. Eu falo muito disso no trabalho que eu faço de liderança, mas agora eu estou trazendo muito isso para o trabalho que eu faço com mulheres. No trabalho de liderança, eu falo o seguinte: sua equipe, seu reflexo. Com o trabalho das mulheres, eu falo, seus filhos são seu reflexo. Então, os nossos filhos, eles não vão fazer o que a gente fala. Eles vão fazer aquilo que eles enxergam a gente fazendo, aquilo que eles observam a gente fazendo. E a família, gente, a família é o nosso maior legado que a gente pode deixar na Terra. A mulher sábia, ela edifica o lar. E eu falei muito disso dentro do PMVC, a gente tem um pilar exclusivo de esferas familiares, onde eu falo, a mulher sabe edificar o lar. O meu marido não vai mudar. Os meus filhos não vão mudar. Quem muda sou eu. Eu só tenho autonomia sobre a minha mudança, sobre a minha transformação. É sobre isso que eu tenho que me responsabilizar. E o meu movimento, a minha mudança, a minha energia proporciona um movimento no meu ambiente. É quando a mulher olha para a vida dela e fala, chega dessa vida mediana. Eu mereço algo muito melhor que isso. Mas ela não vai ficar falando, reclamando que a vida tá ruim, que isso, que aquilo. Não. Ela entra em ação. E ela começa o movimento. E as pessoas que estão ao lado dela começam a observar esse movimento. E dentro de um momento do PMVC, o Renato, meu marido, subiu no palco no domingo e falou como foi a mudança dele. Quando ele começou a observar que eu não estava brincando. Que eu falei, a minha vida vai mudar. E eu comecei a gerar muito resultado. A ponto de ele olhar e falar assim, ei, deixa eu me mexer também. Porque eu já tinha cansado de falar para ele, vamos estudar, vamos investir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu já tinha cansado. E eu entendi que o movimento era eu. Todas as vezes que eu me sentia frustrada em relação a algum comportamento dele, não era sobre ele, era sobre mim. Porque relacionamento nunca é sobre o outro, é sobre quem eu sou, como eu me vejo. E eu vejo muito isso dentro das relações, né, dos relacionamentos. Muitas mulheres, elas ficam brigando com o marido, elas ficam frustradas com os maridos delas. Mas a verdade é só o reflexo de como ela se vê. Então, se o comportamento do seu marido te irrita, é porque você tem esse mesmo comportamento numa outra área da tua vida que você não assumiu a responsabilidade ainda. Então, quando a gente começa a trazer essa consciência, essa clareza de, poxa vida, o meu filho, ele é agressivo. Deixa eu olhar para mim, para o meu comportamento. O quanto eu estou sendo ríspida, o quanto eu estou distante, o quanto eu estou desconectada do meu filho, do meu marido, o quanto estamos desconectados como família. Que essa rispidez dessa criança é apenas para chamar atenção para algo que não estamos enxergando. Nossa, o meu filho está muito manhoso, muito carente. Deixa eu olhar para mim. Deixa eu olhar para a conexão familiar. O quanto eu estou olhando para isso. Porque o comportamento da criança, gente, é reflexo do comportamento da mãe, do comportamento do pai. Eu tenho uma amiga que ela é psicóloga e ela é especialista no atendimento infantil. E eu sempre conversei muito com ela sobre isso, né? E eu falo assim, como é atender uma criança? Ela fala, Pri, os pais, eles vêm trazer as crianças no atendimento e eles praticamente deixam a criança lá na sala e quer que a gente resolva a criança. Só que chega um determinado ponto ali no terceiro, quarto encontro que eu quero os dois na minha frente. Eu quero o pai, eu quero a mãe. Porque eu quero que eles entendam que quando eles mudam o comportamento deles, eles mudam o comportamento da criança. Então imagine numa relação familiar, onde a mãe grita o tempo inteiro com o pai com a mãe. Como que essa criança se sente, gente, culpada, retraída, de achar que os pais brigam por causa dela? E se a gente for parar para pensar, isso é muito comum. Quando a mãe grita com o filho mais velho,
pequeno se sente culpado. A mãe briga com o filho mais velho porque o mais velho não cuidou do pequeno. O pequeno sente culpa. E aí não sabe o porquê, vai desenvolvendo alguns tipos de comportamentos. Que a mãe fala, eu dei de tudo para esse filho, para essa criança, mas olha o que ele está se tornando. Não é dar de tudo. É ser tudo para o teu filho. E nós falamos muito disso dentro do PMVC. E quantos destravar nós tivemos lá dentro. De mulheres que pegaram isso, entenderam a mensagem. E entenderam que elas vão ser a melhor mãe que elas podem ser nesse momento. Não é, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu trabalhar menos, quando eu tiver essa oportunidade. A melhor oportunidade de você ser uma melhor mãe é agora. A melhor oportunidade de você ser uma melhor esposa é agora, uma melhor filha. E aí a gente entrou nessa questão das esferas familiares. Um dos pontos também que nós falamos muito, gente, foi assuma o seu papel. Então, nós temos várias identidades que nós vamos assumir ao longo do dia. Então, na parte da manhã, eu sou a esposa, eu sou a mãe. No meu trabalho, eu sou a profissional, eu sou a mentora, eu sou a treinadora. Agora, quando eu estou aqui nesse podcast, eu sou a apresentadora do podcast. Enfim, nós vamos ter vários papéis. E para cada um desses papéis, nós temos que ter clareza e consciência. Qual é meu objetivo dentro desse papel? Qual é o melhor que eu posso entregar dentro desse papel que eu estou exercendo? E com essa consciência, eu vou fazendo o melhor que eu posso quando? Agora. Eu sempre falo, que nós não estamos nem adiantadas e nem atrasadas. Nós estamos no momento certo. E o momento certo é agora de fazer as coisas. E aí, no PMVC, a gente tem as fichas, Quando a pessoa chega, faz o credenciamento, ela preenche uma ficha. Que eu quero entender um pouquinho do nível da minha turma, alguns tipos de bloqueios, de traumas que a gente possa focar mais dentro do treinamento, dentro do evento. E uma das coisas, assim, que aparecem demais, gente, são os conflitos de relacionamentos, São os traumas decorrentes de conflitos de relacionamento. Então, pessoas com mágoa do pai, com mágoa da mãe, de irmãos, enfim, tem de tudo. E a gente tem uma dinâmica muito prática lá, que é linda, que acontece no sábado, que é o acolhimento de pai e mãe. Então, muitas pessoas dizem assim, Pri, eu não consigo, prosperar, não consigo ir pra frente, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Eu trabalho pra caramba e não consigo ter dinheiro. Eu trabalho pra caramba e não consigo quebrar esse teto de vidro. E eu sempre faço uma pergunta. Me fala da relação com seu pai e com a sua mãe. E a pessoa, como assim? Então, dentro da esfera familiar, que a gente trabalha lá dentro, a gente traz os conceitos da constelação sistêmica, E dentro da constelação sistêmica, ele traz isso de forma muito clara. O Dr. Bert Hellinger deixa um grande legado para a humanidade e nos faz entender que 50% de quem nós somos é mãe. 50% de quem nós somos geneticamente, gente, é o pai. Ou seja, eu sou quem eu sou por conta da minha mãe e do meu pai. Independente do que eles fizeram, de como eles fizeram. Eu sou metade mãe, metade pai. Quando existe um processo de exclusão, de paternidade ou maternidade, de não reconhecimento, de mágoa, de ódio, é a mesma coisa de eu excluir 50% de quem eu sou. E prestem atenção no que eu vou falar, gente. Isso que eu tô trazendo para vocês aqui no podcast é ouro. É algo que eu entrego assim muito na prática dentro do PMVC. Quando uma pessoa exclui pai ou mãe, ela exclui 50% dela, certo? E é por isso que muitas pessoas não conseguem prosperar. É por isso que muitas pessoas não conseguem ter bons relacionamentos na vida dela. É por isso que muitas pessoas se sentem inseguras. De onde vem a insegurança? Da falta. Falta do quê? De si própria. Falta de confiança. Então, se tem uma exclusão, existem vários indícios que essa pessoa não resolveu relação com pai e mãe. Então, é um dos momentos que mais destravam as pessoas. E elas aprendem a perdoar. Aprendem que o mais importante que o pai e a mãe entregou foi a vida.
E eles entregaram o melhor que eles podiam dentro do nível de consciência deles, dentro da situação que eles estavam. Não é voltar no passado e mudar, porque esse poder nós não temos. Mas simplesmente olhar para o presente, tirar aprendizado e decidir seguir em frente com gratidão, com amor, com novas perspectivas sobre a vida e sobre tudo que aconteceu. Então, o PMVC ele trabalha várias esferas de forma assim linda, tá? Então, trouxe uma das esferas que nós trabalhamos, que é a esfera familiar, que sou eu quem entrego isso dentro do treinamento. O treinamento PMVC também recebeu várias palestrantes, mulheres incríveis, inspiradoras. Então, nós tivemos a Silvia Souza, que falou sobre a parte financeira da vida da mulher, ensinando as mulheres ali a terem consciência de como comandarem o seu dinheiro. E tem uma frase que eu ouvi uma vez, eu não vou lembrar quem falou essa frase, mas ficou muito marcada. A primeira independência que a mulher precisa construir na vida dela é a independência financeira. Porque hoje muitas mulheres, elas estão em situações vulneráveis, dentro de um relacionamento abusivo, dentro de um trabalho que ela não se sente valorizada, simplesmente por dependência financeira. Então, a primeira coisa que a mulher precisa aprender é ser independente financeiramente. Isso é depender dela mesma, para gerar os seus recursos, para gerar os seus valores. Então, tivemos uma palestra linda da Silvia. Tivemos também a Tamara Drummond, que é uma fonoaudióloga espetacular, que é a minha fono, que cuida da minha voz, falando sobre comunicação poderosa. Falando quanto tem mulheres incríveis que não conseguem se posicionar, não conseguem comunicar. Foi linda a palestra dela. Tivemos a palestra da Vanessa Poeta, que é minha amiga, minha coach, minha parceira. Eu falo minha pé na bunda, literalmente. Falando sobre autoestima. Fez um teste, uma aplicação ali com as mulheres. De literalmente medir a autoestima daquelas mulheres ao vivo. Foi assim um outro divisor de águas. Então o PMVC ele trouxe todo um conjunto para que aquela mulher saísse de lá uma mulher melhor, uma mulher diferente, com clareza, com consciência. E claro, não poderia deixar de falar delas, né? Recebemos no palco do PMVC 2023 as nossas mentoradas, as Mulheres em Ação. No sábado foi lindo ali, de como elas entraram, de como elas estão hoje, depois de 8 meses depois do programa. E tivemos no domingo o nosso painel das Mulheres Águias, que é o nosso outro nível de mentoria. Mulheres que são escolhidas para estarem ali no meu lado nessa mentoria. Mulheres Águia. Foi assim lindo de ver o crescimento, a prosperidade de todas essas mulheres. E por que eu estou trazendo isso aqui para vocês, gente? Porque tudo é questão de decisão. Tudo é questão de escolha. Quando eu decidi lá atrás fazer um trabalho para mulheres, quando eu decidi fazer o PMVC, eu poderia ter buscado outro caminho. Eu poderia ter feito de outra forma. Mas eu ouvi o meu coração, sabe? E talvez você que está ouvindo esse podcast, o teu coração está gritando por algo novo. Dentro do PMVC eu falo muito da mudança de ciclos, né? A cada ciclo da nossa vida, o nosso coração, o nosso espírito vai pedir algo novo para a nossa evolução. O ser humano ele nasceu para crescer, para evoluir. A gente tem o ciclo dos 20 aos 30, que é a questão do ter. Ter uma carreira, ter um trabalho, ter uma família. A gente tem o ciclo dos 30 aos 40, que a gente começa a se questionar, cara, será que valeu a pena tudo que eu fiz para ter isso? Então a gente vai mais na busca do propósito ali. Tem o ciclo dos 40 aos 50, que a gente começa a realmente buscar algo que nos preencha. E não apenas preenche os outros, né? Que começa ali a busca do propósito. Tem o ciclo dos 50 aos 60, que literalmente é o que eu vim fazer nessa vida. Qual o legado que eu vou deixar para essa terra? Que é esse outro nível de preenchimento. Não é mais sobre ter, não é mais sobre dinheiro, é sobre ser. E eu falo muito dos ciclos lá dentro e quantas chaves viraram para aquelas mulheres. Foi lindo de viver. E eu não sei qual é o ciclo que você está vivendo na tua vida hoje, mas eu te falo. Ouça o seu coração. Se algo não está bacana, busque melhoria. O autoconhecimento é isso. Então, tem aqui mais de 40 podcasts aqui no nosso canal para você ouvir
E eu trago a cada podcast muitos ensinamentos para vocês, para que vocês possam acreditar em vocês, para que vocês tenham certeza que vocês podem ser, fazer e ter o que vocês quiserem na vida de vocês. Só decidir. Só decidir. Pri, mas eu não sei se vai dar certo. Gente, a gente não tem certeza de nada na vida. A gente só vai ter certeza se a gente começar a caminhar. Eu sempre digo, já falei isso algumas vezes no podcast, imagine que você está no seu carro, andando numa estrada e você percebe que você está perdida. Você tem duas opções. Ou você desliga o seu carro, espera alguém chegar para te dar a direção, ou você liga o seu carro e começa a acelerar. Qual que é o caminho mais fácil para encontrar? É quando você começa a andar, começa a acelerar. Então, por isso que toda a nossa mentoria Mulheres em Ação tem esse conceito. Eu falo para elas, né? E agora a gente está formando a nossa próxima turma do Mulheres em Ação, que inclusive vou colocar o link da aplicação aqui embaixo. Você que quer se candidatar para a nossa mentoria, preenche a aplicação. Ele funciona no seguinte processo. Você preenche 4 perguntas e aí passa por uma triagem da minha equipe e aquelas respostas, sabe? De dar gosto, assim, cara, essa mulher merece estar conosco. Eu entrevisto você por telefone para validar se realmente a mentoria é o melhor para você e se esse momento é o melhor para você fazer parte de tudo isso. A gente está aí na formação da turma 4 da mentoria Mulheres em Ação, que vai começar em breve. E você pode estar conosco, tá bom? O link da aplicação está aqui embaixo. E a mentoria não começa quando começam os encontros. Começa quando você decide fazer parte. Quando você dá o sim. Porque eu falo, Mulheres em Ação, você vai ter que entrar em ação para fazer valer o investimento que você vai fazer para estar lá dentro. E principalmente para se tornar essa nova versão de você mesma. Porque quem paga a mentoria Mulheres em Ação não é a mulher que você é hoje. É a mulher que você vai se tornar. Porque talvez a mulher que você é hoje não tenha autoestima para isso. Não tem merecimento para isso. Mas a mulher que você vai se tornar, sim. Ela faz acontecer. Então, por isso que a gente tem tantas transformações, tantos resultados das nossas mentoradas, das nossas mentorias, tá? Então, resolvi gravar esse podcast para compartilhar um pouquinho dos bastidores, de como eu me sinto pós-PMVC 2023. Eu sei que muitas pessoas gostariam de ter participado conosco, mas por questão de logística, pessoas que são de outro estado, por questões de data, não conseguiram estar conosco. Então, o que nós vamos fazer, né? E eu sempre com essa questão da multiplicação, da multiplicidade, como que a gente pode melhorar isso? Então, eu conversando com o meu time, ainda durante o evento, né? A gente contratou uma produtora para fazer toda a cobertura do evento. E falando com o meu time, como que a gente pode multiplicar isso? E aí, a gente resolveu, né, disponibilizar a gravação na íntegra do treinamento, sexta, sábado e domingo, dentro da nossa plataforma, dividido em módulos entre cada esfera que você vai ter acesso. Então, eu vou colocar o link aqui, se você quer ter acesso ao PMVC 2023. Pri, mas vai ser igual ao presencial? Igual não vai. Mas o conteúdo que você vai absorver, as ferramentas práticas que você vai baixar para colocar em prática, já vai te levar para um próximo nível de consciência. Aí tem pessoas que falam assim, em 2024 eu faço. Meu amor, 2024 falta um ano ainda para o próximo PMVC. O que você pode construir entre essa gravação e o próximo é algo sobrenatural. Porque é você pegar a essência, pega o seu caderno e fala, cara, eu vou fazer isso. Ouve aquelas histórias daquelas pessoas que falam, agora eu vou fazer acontecer. Simples assim. Então é uma grande oportunidade para você que não conseguiu estar conosco, ter acesso e também já começar a se programar para ir em 2024, que vai ser um evento magnífico. Os ingressos já estão sendo vendidos. Quando a Cris trabalha no meu equipe, falou assim, Pri, a gente já vendeu X ingressos para 2024. Eu falei assim, caraca, sério? Sério. Porque as mulheres que estavam lá, elas querem voltar, mas elas não querem voltar sozinhas. Elas vão trazer outras e outras mulheres. E esse movimento vai se tornar cada vez maior. Eu estou gravando esse podcast, gente, em junho de 2023. Talvez daqui a uns 3, 4 anos eu tenha noção do que foi construído depois do PMVC. E eu vou pegar esse áudio aqui. Cara, o PMVC vai ser algo grandioso. Vai ser algo a nível nacional e internacional. Eu tenho uma visão muito clara de onde eu quero chegar com essa questão de dar voz às mulheres, de empoderar mulheres, tá bom? Então, espero que você que esteve comigo, comente aqui como foi a experiência PMVC. Você que não esteve,
possa ter acesso aqui, tá o link da nossa plataforma para você adquirir o PMVC 2023 e também 2024, por que não, né? Já aproveita aí, já reserva o seu ingresso e tem a aplicação da nossa mentoria Mulheres em Ação que começa agora no mês de julho de 2023, a turma 4. Gente, vocês têm noção. Vocês têm noção que vai ser essa turma incrível, sobrenatural, tá? Então, ó, um beijo pra você, deixe seu comentário, sua curtida, compartilhe aqui, gente, esse podcast, com certeza vai ajudar alguém aí, né? Você que é homem que tá aqui, compartilha com a esposa, com a mãe, com a irmã, lá no grupo de trabalho, que vai ajudar também. E eu te encontro na próxima semana. Com mais um episódio do podcast Fala Pri. Eu gostaria também de agradecer aos nossos apoiadores. A gente teve um grande apoiador, um grande patrocinador dentro do PMVC, que foi a Vizela Cosméticos. Para quem não conhece a Vizela, gente, a Vizela é uma marca vegana de produtos. Então, eles têm a parte de maquiagem, de skincare. É lindo de ver a missão da Vizela. Eu já usava a Vizela há muito tempo, já uso Vizela há muito tempo. E eles assumiram aí esse patrocínio do evento com a filosofia de levar a transformação de dentro para fora. Então, segue a Vizela nas redes sociais, fala que conheceu através do podcast Fala Pri. Então, eles estão aí nos principais pontos de venda de varejo, perfumaria, farmácias, e você pode encontrar a marca Vizela. Quero agradecer também a nossa produtora Artes Filmes por toda essa qualidade de som, de imagem que transfere aí para vocês. Estamos aqui nessa parceria há muito tempo, desde 2020 e desde 2022 fazendo o podcast Fala Pri, tá bom? Ó, um beijo a todos vocês. Eu te encontro na próxima semana. Tchau, tchau.